gente, boa noite. Começamos mais um culto, mais uma reunião na presença de Deus. Muito bom estarmos juntos mais uma vez, para celebrar o Senhor, para agradecer, para adorar, para bendizer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus por isso, que ela se renovou nessa manhã e nós somos objeto dessa misericórdia, dessa graça bendita. Glória a Deus. Né, Tainha? Uma bênção. Bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro da Bethesda, mais um tempo de Deus para nós. Você que está aqui, você que está pela internet, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Queria convidar você para a gente orar, dedicar esse tempo ao Senhor, pedir que nos abençoe de forma especial, que a presença do Espírito Santo aqui seja algo diferenciado nessa noite, em nome de Jesus. Bendito seja, Pai, teu nome. Bendito seja o nome da tua glória. Não há ninguém como o Senhor. Tu és bom, Senhor, incomparavelmente bom. Nós queremos te adorar, te bendizer por estarmos aqui mais uma vez, pelo tempo que o Senhor nos dá de oportunidade. Esse é um tempo oportuno, um tempo kairos, um tempo de Deus, um tempo sobrenatural, um tempo, Senhor Jesus, na tua presença, Pai, onde há paz, onde há alegria, onde há renovo, onde há direção, onde, Senhor, nossos corações são regados por graça, por virtude, por amor. Queremos te louvar, Pai, por isso, pela tua presença, sobretudo, ó Deus, entre nós, Pai. Que privilégio. Muito obrigado, Senhor. Recebe a honra, recebe o louvor, recebe a gratidão, recebe a nossa adoração. Em nome de Jesus, Pai. Nós entregamos ao Senhor esse tempo, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê da tua presença, em nome do Senhor. Amém, amém, amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria, com entusiasmo, assim como Ele é digno. Alegria estar aqui reunidos com os irmãos, juntos, para louvarmos ao nosso Deus. Amém? Amém. Aleluia. Tem alguém aí? Amém. Glória a Deus. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, irmão, como o raio desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, irmão.
tempos de pandemia, não dá para a gente se reunir todo mundo, mas glória a Deus que estamos bem e continuamos juntos. Amém? Amém. Aleluia. Como é bom buscar a Deus, como é bom sentir que quando nós buscamos, Ele está pronto para se entregar, para falar aos nossos corações. Por isso nós queremos te buscar, Jesus, essa noite. Aleluia. Se faça presente aqui nesse lugar e toque nos nossos corações, porque queremos ouvir a Tua voz, queremos sentir a Tua presença, que transforma as nossas vidas. Aleluia. Amém. Você pode bater palmas assim.
Deus. Aleluia. A ti eu vou clamar, pois o meu bem é ti, e tudo está em ti. A ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a brilha a ti. A ti eu vou clamar, pois o meu bem é ti, em tudo estás em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a brilhar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã.
poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nós te adoramos, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse mesmo Espírito, vamos orar, agradecendo a Deus por esse louvor. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, que nós louvamos a Ti pela beleza da Tua santidade, ó Deus. O Senhor tem desagraciado com dias, ó Pai, em que nós podemos provar o Teu amor, nós podemos provar o Teu carinho, o Teu cuidado. Bendito seja o Teu santo nome, ó Deus, por cada louvor recebido, ó Deus, em cada lugar do mundo. Que o Senhor receba também o nosso louvor aqui, o louvor da Bethesda, de maneira com que os céus, ó Pai, se voltem ao nosso favor e que o Senhor possa alcançar vidas através de nós. Esse é o nosso propósito enquanto igreja do Senhor, é cumprir o Teu ID. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Nós te bendizemos, ó Deus, e mais uma vez te louvamos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém, igreja? Amém. Boa noite aí para você que está em casa, a paz do Senhor. Privilégio poder estar aqui mais uma vez e poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, que é alimento para nós, né? A palavra do Senhor, ela é vida, ela é alimento. E quando o pastor Nilson me chamou essa semana, ele falou, ó, tem uma missão aí para você. Eu falei, o que Deus está querendo aprontar, né? Porque essa semana foi uma semana, digamos que desafiadora, né? Acho que para todos tem sido dias desafiadores. E aí, ao preparar a palavra, eu tinha algo em mente, mas fui orar a Deus, né? E aí, uma coisa não me saía da cabeça, uma coisa não saía da cabeça. E aí eu fui tendo confirmação do Senhor, que eu acho que era aquilo mesmo, né? Que Ele estava querendo que eu falasse. Mas é uma coisa que eu não gosto de falar, mas eu vou ter que falar, né? E aí, o tema da minha pregação é aquilo que não saiu da minha cabeça. É uma receita de bolo. Receita de bolo para dias difíceis. Eu escrevi isso aqui, e aí o receita de bolo ficou bem grandão, e para dias difíceis ficou bem grandinho, bem pequenininho. Então é isso. O Senhor colocou no meu coração uma receitinha de bolo para dias difíceis, e é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. O primeiro ingrediente da nossa receita de bolo é alegria. E aí eu fui olhar um pouquinho para esse conceito dessa receita, para esse ingrediente, e saber aonde eu podia achar um exemplo ali e poder materializar esse ingrediente com o sentido que Deus tinha tocado no meu coração para que eu pudesse compartilhar. E aí eu fui lá para Abacuque. O livro de Abacuque, ele trouxe
um sinal daquilo que eu entendi que Deus queria falar conosco nessa noite. E aí quando eu fui ler, eu li todo o livro de Abacuque de novo e fui e refletir em Deus sobre isso, e eu vi um cenário, né? Então essa receita de bolo, o cenário dela que ela se aplica ali dentro do contexto de Abacuque, é um diagnóstico desanimador, né? Os babilônicos prestes a atacar Judá, destruir o templo, a nação ser enviada para o exílio, né? Jeremias já tinha anunciado isso. E eu olho para Abacuque e vejo um homem que o seu próprio nome significa abraçar, ou abraçado, lutar. E qual é o contexto em que esse cara estava inserido? E por que a alegria foi algo que Deus tocou no meu coração para compartilhar, né? Se você está na sua casa hoje, alguém fala, olha, a partir de amanhã os seus filhos vão ser escravos, você vai sair da sua casa, o seu plantio já não é mais seu, tudo vai ser tomado conta. Quando o Império Babilônico, todos talvez tenham noção daquilo, com a fúria com que Nabucodonosor atacava os seus territórios e ele passava e deixava um rastro de destruição ali, sem deixar nada, sobre nada, né? Em substituição àquele Império Assírio, que já era uma nação extremamente maligna, né? De pessoas assim sanguinárias. E aí eu olho para Abacuque e falo, poxa, o nome de Abacuque já traz ali um reflexo daquilo que de fato a personalidade dele é. Mas por que dentro desse cenário, esse ingrediente alegria se fez na vida aqui, refletir na vida de Abacuque? O capítulo 3 é uma oração em forma de cântico, né? O que Abacuque traz ali para a gente? Qual que é essa referência que Abacuque traz? No capítulo 3, o versículo 11 diz assim, eu vou ler para os irmãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Abacuque, nessa oração em forma de cântico, ele revela toda aquela grandeza de Deus, né? Eu estava vendo uma reportagem ali do National Geographic, que tem um leão que vai pegar um jacaré. Mas o jacaré é um baita, ele abre a boca assim, parece que dá para engolir o leão inteiro. E o leão vai para cima, o jacaré para trás. O leão para cima, o jacaré para trás. E o leão batendo no focinho do jacaré, e o jacaré para trás. Eu falo porque o jacaré reconhece, o crocodilo reconhece a autoridade do leão ali. Não é chamado de rei da selva à toa. E eu penso que no coração de Abacuque, quando ele refletiu sobre tudo aquilo, e ele clamou ao Senhor numa forma de cântico, ele olhou e soube que ele estava falando com o leão da tribo de Judá. Então, isso ressalta para mim a reverência à grandeza de Deus. A primeira parte dessa receitinha de bolo no contexto de alegria é a gente poder, no nosso cântico de vida, saber, reconhecer e ressaltar a grandeza do nosso Deus. Ele é o Deus que governa o universo com a palma das suas mãos. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é o Senhor das batalhas. E a gente precisa reconhecer isso de maneira genuína, para entender de fato sobre em quem nós temos crido. E sobre qual circunstância, sobre a mão de quem está o nosso clamor. Então, mesmo no cenário, um diagnóstico totalmente desanimador, com uma profecia ali, sobre aquele aspecto, e Abacuque vem com um cântico ressaltando a grandeza de Deus. Depois, no versículo 16 e 17, Abacuque ele reconhece a sua insignificância, e ele também reconhece o que está por vir. O 16 e 17 diz assim, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a prontidão dos meus ossos, e estremeci dentro de mim. O dia da angústia descansarei, no dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá as suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Para nós, às vezes, esse sentido da alegria, ele falta porque a gente não conhece reconhecer, ou não consegue perceber o momento. A gente conta um monte de história para a gente. A gente não quer enxergar que aquilo sim é vontade de Deus. Que o não que alguém te deu, e eu falo isso por uma experiência própria, o não de alguém antes é um não de Deus para você. Aquele processo de aprendizado, de dor, de qualquer que seja a circunstância, ele antes é algo deliberado nos céus para a sua vida. E aí Abacuque, ele com clareza, ele fala sobre a sua insignificância.
que os seus ossos apodrecem, que está na iminência ali daquele ataque, mas ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo que ele consegue ver com os olhos, porque nós temos esse detalhe, né? A gente consegue materializar pegando, tocando, principalmente goiano, né? Goiano, para ver, se ele tirar os dedos, ele quase não dá conta de ver, não consegue enxergar. Mineiro também, tem um mineiro que para ver tem que tocar. Então, Abacuque, ele tem, dentro desse cenário, esse diagnóstico desanimador, Abacuque, ele primeiro ressalta nesse cântico, ele ressalta a reverência e a grandeza de Deus, e depois ele reconhece a sua insignificância, e ele tem maturidade para entender o que está por vir de fato. Ele não tem uma negação. Ah, não, isso não vai acontecer. Ah, isso está nas mãos do Senhor. Ah, o Senhor vai me livrar disso. Não. Ele entende que aquilo é algo que vai acontecer. E aí, no 18 e 19, ele rasga o coração e se alegra no Senhor. E aí o versículo diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ou algumas traduções, né? Fala assim: o Senhor é o Deus que me fará, e fará os meus pés caminhar como os da corça. Enfim, ele se alegra no Senhor. Quando nós entendemos a grandeza de Deus, quando nós entendemos a nossa insignificância, quando nós temos maturidade para perceber que o que Deus tem preparado para nós é algo que Ele permitiu e que é para nosso crescimento e que é para a glória dEle, a gente se alegra. A gente se alegra. É importante perceber como isso acontece na Bíblia. É importante perceber que a oração de Abacuque, o texto traz como um cântico. E esse cântico é um detalhe importante, porque em meio à escuridão, Deus nos leva a adorar e nos dá cânticos de vitória. O cântico não era de Abacuque. Quando a gente vai lá em Salmos 42, versículo 8, lá fala que é um salmo dos filhos de Corá, e eles eram levitas ali, eles eram responsáveis pela adoração. E aí, o Salmo 42, versículo 8 diz assim: contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. De quem é que o texto diz que é a canção? Em momentos de trevas, em momentos de dificuldade, em momentos em que a gente não tem para onde mais correr, onde o diagnóstico é desanimador, quer seja numa doença, quer seja numa fatalidade, qualquer que seja a circunstância que está posta, vindo do profeta ou não, você consegue enxergar que aquilo está vindo. É importante saber e pedir a Deus um cântico para o seu coração. Assim o salmista falou, assim Abacuque trouxe a Deus todo o seu clamor, e assim Abacuque colocou aquele povo que já estava em idolatria, aquele povo que já estava ali destoado da fé, Abacuque, porque o seu nome diz lutar, né? Também Abacuque abraçado e lutar, Abacuque também luta pelo seu povo e para que Deus restabeleça a fé do seu povo. E ele se alegra nisso. E o cântico vem de Deus. Um outro exemplo desse de alegria está lá em Atos, capítulo 16, versículo 25, né? Paulo e Silas na prisão em Filipe. O que o texto diz? E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. A história a gente conhece, Paulo e Silas presos, os maiorais da cidade mandam prendê-los, eles começam a cantar, e o que acontece com a prisão? A prisão vem abaixo. O que os guardas querem fazer? Precipitar da própria vida e falam: não faça isso, nós estamos todos aqui, fica quieto, que aqui é poder de Deus. Você quer estremecer o inferno, quer estremecer a batalha espiritual, quer deixar cair? Se alegra no Senhor, canta um cântico de louvor para o Senhor, peça um cântico de louvor para a sua vida. Deus, ele se agrada daqueles que em meio à tribulação eles conseguem louvar. E a gente precisa ser assim. Essa é a receitinha de bolo da alegria. É Paulo e Silas louvando. E dali a gente sabe que nasceu mais uma igreja. E dali a gente sabe que aquele povo queria mandar eles embora de todo mundo. Você falou: não, agora manda quem prendeu a gente vir aqui, porque eu quero que eles nos soltem, porque nós somos romanos. Nem sabiam que eles eram cidadãos romanos. Então foram lá e tiveram que falar: não, nós vamos te soltar, mas pelo amor de Deus vai embora. Pelo amor de Deus vai embora. E eu tenho que perceber, irmãos, que para a gente manifestar a alegria do Senhor, o inimigo tem que querer que eu vá embora. Porque a alegria do Senhor ela é contagiante. Ela é capaz de transformar, ela é capaz de gerar igrejas, ela é capaz de restaurar vidas, ela é capaz de derrubar prisões na vida da pessoa e na vida de quem está ali.
Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria do Senhor que nos sustenta. E é o cântico que Ele nos dá nesse momento que nos mostra diferente. Porque no mundo, qualquer pessoa, em meio a uma tribulação, o que ela faz? Ela sucumbe, ela esmorece, ela se enfraquece. Aonde que está a diferença do crente? Aonde que está a diferença? Está no Senhor. Aleluia. E o Senhor se alegra daqueles que se alegram na presença dEle. Isso é o que Deus tem para nós. É um pouquinho do que o salmista traz, é um pouquinho do que Abacuque está falando, e é um pouquinho disso que Paulo experimentou com Silas, e dali nasceu uma nova igreja, nasceu uma nova oportunidade, nasceram vidas para o Senhor. Né? Nossa primeira ingrediente, minha esposa, ela mexe com bolo, né? Então, depois que eu sair daqui, ela vai me falar se com a quantidade de ingredientes sai pelo menos um bolinho ou não. Mas vamos tocando. Nosso primeiro ingrediente da receitinha de bolo é a alegria. Amém? Amém. Você que está em casa aí, diga amém também. Tem um pastor que falava assim, vira por mão do lado. Se você tiver alguém do seu lado, não abraça, mas vira para ele e fala amém aí, que vai ser legal. Amém. Amém. Nosso segundo ingrediente é oração. Oração. Aí vamos lá, né? Senhor, como eu posso refletir aquilo que o Senhor quer falar com o teu povo sobre esse ingrediente oração? E aí eu fui levado a revisitar o texto lá de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 a 18. Você que está em casa, você que está aqui, anote essa passagem. Ele fala lá sobre Ana. Ana, uma mulher, né, casada com Eucana, uma mulher que tinha ali uma condição diferenciada. Era uma mulher que, se fosse pensar hoje assim, ela deveria estar tranquila, né? E ela tinha muitas coisas, ela tinha uma vida, eu penso que financeiramente estabilizada, ela tinha o amor do seu marido, apesar de que ele tinha uma outra esposa pela cultura da época, né? Enfim, da época não, pela cultura do povo, né? Acho que até hoje algumas coisas permanecem nesse sentido. Mas existia uma desilusão no coração de Ana, existia uma depressão profunda, existia um sentimento de insuficiência muito grande. Ana era zombada por Penina, a segunda esposa do seu marido, que deu para ele vários filhos. E por ela não conseguir dar filhos, gerar filhos, ela se sentia menosprezada, diminuída, ela não se sentia mulher da altura do que ela queria ser. E isso trouxe para ela um grande desafio. E assim para a gente também. Às vezes a gente está bem financeiramente, às vezes a gente está bacana em todos os aspectos ali, às vezes a gente está caminhando, mas e essa desilusão que vem ao nosso coração? De onde ela vem? Aí está a receitinha de bolo. Algo muito importante para esses momentos que se chama oração. O capítulo 1, no versículo 10, é a oração de Ana. E assim como ela, eu penso que é o que nós devemos. O que é que nós devemos, assim como Ana? Ter um propósito claro e conhecido por quem nos ama. O que o versículo 5 do capítulo 1 diz? Ele diz assim, ó. A Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E Eucana dava porção dobrada da oferta lá para o sacerdote, porque ele amava a Ana. E ela compartilhava com seu esposo que amava o desejo de ter filho. Então nós precisamos ter um propósito claro de oração, e as pessoas que nos amam precisam interceder junto com a gente, porque eles vão dar porção dobrada diante de Deus pelo nosso propósito também. Era assim que Eucana fazia. Muitas das vezes a gente não quer compartilhar o nosso propósito no Senhor, mas é importante você saber contar com quem te ama. É o seu pastor, é o seu esposo, é o seu pai, é a sua mãe. Quem quer que você identifique que te ama, compartilhe o seu propósito. Aquela pessoa ela é capaz de oferecer uma porção dobrada, uma oferta dobrada para que Deus mova os céus no favor daquele seu propósito. Uma outra coisa que nós podemos aprender com Ana nesse sentido, dentro dessa receitinha de bolo, oração, desse ingrediente da nossa receita, é assumir um compromisso, né? Assumir um compromisso. O que fala lá no versículo 11? Diz assim, ó. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a sua aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui ela fala já de uma entrega genuína, segundo a cultura do povo, sobre um nazireado. Ela entregaria aquele filho, e ela pediu que fosse um filho homem. Toda aquela pessoa que tem um propósito, ela tem clareza, inclusive, dos detalhes daquilo que ela quer.
Eu não quero só um marido, eu quero um marido que seja assim, assim, assim. Eu não quero só um filho, eu quero um filho homem, eu quero que ele seja assim, e é assim que eu vou fazer. De resto é só meta. Eu trabalho com meta, eu trabalho com objetivos, e objetivo é muito diferente de propósito. Propósito é aquilo que te faz sair da cama todo dia. Uma meta, uma coisa, você tem vários caminhos para chegar. O seu propósito é uma reta única, é um modelo único, é aquilo que te move. E você precisa ter clareza dos seus propósitos em Deus. A Ana nos ensina isso. Ela falou, eu quero um filho homem, e esse filho eu colocarei aos teus pés, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Deus não se agrada de sacrifício de tolo, irmãos. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A nossa oração, esse ingrediente, ele precisa ser colocado na presença de Deus, de maneira que não haja dúvidas daquilo que nós queremos, e não haja dúvida que aquilo que nós nos propusemos a fazer, nós vamos cumprir. Eu lembro quando meu pai estava doente, eu orava e falava coisas que ao terminar de orar eu sabia que eu não ia cumprir. Eu fazia barganhas com Deus. Deus não é Deus de barganha. Cuidado se você quer propor algo diante de Deus, se aquilo de fato é o propósito do seu coração, ou se você está sendo alguém mimado, pedindo algo para Deus que você sabe que você não precisa, ou que não é bom para você. Cuidado também com a necessidade que você tem de fazer compromisso, como se Deus necessitasse de algo em troca para nos abençoar. Não é assim que funciona. Ana não fez uma barganha com Deus. Ela derramou seu coração na presença, pedindo algo que para ela era muito valioso. E esse mais valioso, ela derramaria aos pés do Senhor como bom perfume. E aí ela tocou o coração de Deus. Ela tocou o coração de Deus com isso. E aí o último ingrediente desse item, né, dessa receita de bolo, do item do nosso ingrediente é oração. Não ter pressa de sair da presença do Senhor. Versículo 12 e 13 diz assim: E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os lábios, porém não se ouvia a voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Eli a teve por embriagada. Será que alguém já me viu num modelo assim de perseverança, do qual eu não importasse para aquilo que alguém estava pensando? Será que eu não sou limitado dentro do meu modelo de orar, dentro do modelo de estender as mãos, dentro do modelo de fazer a obra do Senhor dentro do meu trabalho, pelo aquilo que as pessoas estão pensando? Será que o meu jeito de louvar, de pregar ou de orar na igreja não está sendo tolhido pelo aquilo que o pastor pode estar pensando? A autenticidade diante de Deus é tudo, porque Deus ele nos criou, ele nos conhece. E Ana ela não se importou e tampouco ela ficou chateada com Eli. Só que ela disse a ele que ela não estava embriagada. Ela estava se derramando na presença do Senhor. Se havia algo que ela tivesse cheia, e eu estou fazendo uma licença poética, né? Porque o Espírito ali, ainda sem o advento da morte e ressurreição de Cristo, entendo que ela estava cheia do Espírito ali, com uma licença poética. Ela estava cheia do poder de Deus, ela estava cheia do derramar do Senhor. Para ela nada mais importava, senão aquele momento ela não queria sair dali. Nós vemos um momento em que Jacó ele fala que o anjo não sairia dali antes que o abençoasse. Né? É importante dentro desse ingrediente oração que a gente não tenha. Eu trabalho numa empresa grande. E essa empresa, ela tem os diretores e vice-presidentes com uma agenda muito atribulada. Se você tiver 10 minutos na frente de um vice-presidente, você tem que usar tudo aquilo que você puder para se fazer entender e para poder conseguir dialogar com ele. Se você vai ao presidente da República, a mesma coisa. Se você vai hoje lá no Joe Biden, a autoridade maior entre os países, do maior país, a maior potência do mundo, 10 segundos junto com esse homem, e aí aqueles coaches, né? O pessoal que trabalha com auxílio empresarial e com toda aquela parte de mentoria, eles vão dizer que isso chama um pitch elevator. É o tempo de um elevador de 10 segundos, 15 segundos, onde você vai vender uma ideia, você vai colocar a sua dor na presença daquela pessoa. Aí Deus vem, sendo Ele o leão da tribo de Judá, sendo Ele o dono, o governador do mundo, sendo Ele aquele que te criou, te oferece todo o tempo do mundo para conversar com Ele. E você tem pressa de sair. Eu tenho pressa de sair. Eu tenho pressa de sair. Ela não teve pressa de sair, ainda que Eli achasse que ela tivesse embriagada. E aí, a oração que move o coração de Deus, né? Deus não apaga o pavio que fumega, e Ele não esmaga a cana quebrada.
Você está desiludido, está com depressão, é questão química também do cérebro, tem todo um conceito científico sobre todo esse processo? Tem. Existe um sentimento de suficiência para aquele que trabalha, chega no final do dia, ele parece que ajuntou o vento? Existe. Olha para Deus, porque Deus ele não esmaga a cana quebrada, ele não apaga o pavio que fumega. Deus não rejeita a oração. Deus não despreza o coração quebrantado. A oração é capaz de mover o céu em favor do justo. Tenha propósito, coloque isso de maneira clara com quem você ama. Assuma compromisso de fato que você vai cumprir com Deus. E não tenha pressa de sair da presença dele, que o milagre vai chegar como chegou na vida de Ana. Vai chegar na sua vida também, vai chegar. Esse ingrediente ele é poderoso. Eu não sei no bolo o que é o mais importante ali, mas esse ingrediente da receita ele é muito importante. Existe um terceiro ingrediente. Vou traduzir esse ingrediente por unção. Aí o mesmo exercício diante de Deus, né? Senhor, e agora, hein? Veio esse ingrediente, eu entendo que esse ingrediente, a Bíblia vai traduzir ele por azeite, né? E eu acho que na receitinha de bolo vai um óleo. Esse eu já estou me arriscando a falar que ele vai ser o óleo da receita aí. E como eu pude caminhar? Só lembrando com os irmãos que nós entramos num momento entre aquilo que Abacuque previa, um cenário desastroso, num momento em que eles não estavam assim de maneira querendo ou vivendo um momento de perdas ou de fome, e aí mas teriam aquela invasão e seriam tomados e aquela nação exilada. Nós vemos Ana que estava numa situação até, diga-se de passagem, confortável, mas tinha ali um vale de desilusão, tinha uma dor grande na alma, tinha um desespero. Quem seria o nosso personagem para refletir sobre esse item e trazer e materializar aquilo que Deus quer falar conosco a respeito desse ingrediente da nossa receitinha de bolo chamada unção? E aí eu fui para Elias. Elias, no livro de 1 Reis, capítulo 20, do versículo 20 até o versículo 40, vai contar aquela história em que ele desafia os profetas de Baal. E ele começa falando ali que ele zombava dos caras. Falava, não, capricha aí. Né? Só que existia um contexto dentro dessa passagem do livro de Reis, e que Deus me levou para passear por isso. Existia um contexto de fome, de seca ali. Sob a palavra de Elias já não chovia, e Acabe já estava à procura de Elias. Então, quando a gente tem um cenário onde você tem um financeiro detonado, e o negócio financeiro, no contexto de pandemia, tudo aquilo que nós temos vivido, é algo que tem afligido os lares. Nunca se teve tanta dissolução de casamento. Nós vivemos um contexto onde o governo conseguiu trazer um auxílio, mas que já está às portas de acabar. A gente não está conseguindo olhar para 6 meses o volume de miseráveis que pode aumentar no nosso país. E é papel da igreja se antecipar isso. Então, o financeiro detonado, né? Tinha fome em Samaria e muita perseguição. Perseguição a Elias ali, porque ele acaba queria conversar com ele. Existia também muita insegurança, né? Os profetas já tinham sido assassinados. Vários profetas assassinados. Nós vivemos insegurança, né? Pedrinho colocou aqui os pregos, vamos colocar. Por quê? Porque a gente está inseguro. Se a gente sai daqui do plano piloto, a gente vai para o entorno, a realidade é ainda mais dura. Tem uma tia que trabalha com balística, confronto ali e ela não consegue dar vazão ao que chega, com a morte com arma de fogo. A barbárie, a violência está cada dia maior. E nós temos evoluído enquanto sociedade, né? Diga-se de passagem. E ainda existia a oração contrária, né? Porque ele chamou o cara para briga. Vamos passar agora na porta daqueles que desafiam o nosso Deus agora, daqueles que entendem que nós manifestamos uma fé doentia, uma fé que se revela contra qualquer evolução social. Nós, crentes, somos tidos como pessoas retrógradas, como pessoas que creem num Deus que é simplesmente obsoleto, e que aquilo que ele disse nada mais é do que um livro para enganar as pessoas, ou talvez tido como maniqueísta.
Então existe ou não existe oração contrária dos profetas de Baal ali. Esse era o cenário. E esse pode ser o cenário da sua vida, esse pode ser o cenário de várias pessoas que estão nos ouvindo aqui. Existia ali uma dificuldade financeira gigante, uma insegurança, existia oração contrária. Eu estava morando lá de um cara que, enquanto eu louvava, ele queria fazer outra coisa ali que não, e meu louvor incomodava. E aí a gente vai fazer a disputa do som, eu gritando mais para Deus e pelejando e ele tocando mais no som. E aí a gente entra nesse contexto. O capítulo 17, versículo 2 e 3, um pouquinho antes do capítulo 20, Elias ouve a voz de Deus. Elias ouve a voz de Deus. E aí o versículo diz assim, 2 e 3, do capítulo 17. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto a ribeiro de Queirite, que está diante do Jordão. Nesse contexto da nossa receitinha de bolo, dentro desse cenário, é muito importante a gente entender que é importante para que se haja unção, e esse ingrediente importante da nossa receita, é preciso consagração. O Senhor ele fala para Elias se retirar, e algumas traduções vão dizer torrente de Queirite. E eu fui entender que essa torrente de Queirite é uma fenda, ali é um vale, um lugar que, em meio à seca que havia, Deus queria cuidar dele. Porque ele mandava os corvos o alimentar e ele ficava à beira de um ribeiro que tinha água. E o povo estava morrendo de sede e Deus preparou o lugar para que Elias pudesse se consagrar. Para que haja unção é fundamental que haja consagração. É fundamental esse ingrediente para que ele venha, para que ele tenha ali, faça parte da nossa receita. É fundamental que haja consagração. Eu estou dizendo que antes do capítulo 20, onde os profetas de Baal são desafiados, Elias ouve a voz do Senhor, ele vai para a torrente do Queirite, ele é alimentado pelos corvos, e ele se consagra na presença de Deus, buscando essa autoridade e essa unção. Depois, Elias passa a ter, a gente vê aqui, né, o texto dizendo que o que é importante também, né, além da consagração, ter pessoas dispostas a dividir o pão e assim nos ajudar a manifestar a unção de Deus que há em nós. Eu escrevi isso aqui porque eu entendi que foi Deus falando comigo sobre isso. Eu estou falando daquela viúva, do versículo 12. E o versículo 12 diz assim: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Você quer ter unção? É importante esse ingrediente da nossa receita é importante ter pessoas dispostas a dividir esse tipo de pão conosco na caminhada. É importante ter pessoas, porque essas pessoas elas vão nos ajudar a manifestar a unção de Deus que há em nós. É por meio de nós que Deus quer transbordar esse azeite, é por meio de nós. E aí Elias manda ela juntar as botijas, manda ela fazer todo aquele movimento, e aquilo tudo vira abundância na vida dela, e ali nunca mais vai faltar o óleo. É como se tu fala assim, ó, não se falte mais o óleo sobre a sua cabeça, a unção não vai mais faltar na sua casa. Esse ingrediente não vai faltar, porque ele teve encontro com uma pessoa disposta a dividir o que ela não tinha. E a gente precisa, a gente tem muito para dividir. Num contexto de fome, num contexto de seca, a igreja do Senhor ela é água, ela é pão. A igreja do Senhor é refrigério. E é através da unção, desse ingrediente da nossa receitinha de bolo, que a gente vai conseguir alcançar as pessoas. Podendo ser a casa da viúva, podendo ser a casa daquele órfão, podendo ser a casa daquele menos assistido, que está passando por uma dificuldade, por um desemprego. É a unção que nos move a fazer esse tipo de coisa, a dividir o que a gente nem tem. É a unção que nos faz cumprir o papel como igreja. E é importante a gente não desviar dessas pessoas, como a gente fala, né? Tem uma música do Oficina G3 que fala: vidros fechados, gestos mudos do outro lado. É importante que a gente abra o vidro. Ainda que eu não tenha como contribuir com aquela pessoa, eu posso semear uma palavra na vida dela. Eu posso guardar para mais tarde, passar ali e abençoar a vida dela. Porque foi assim que Elias fez. E foi assim que a viúva fez com Elias também. Eu entendo que aquilo que Deus multiplicou, Ele preparou o terreno para que Ele pudesse mostrar para Elias de fato, que não só encheria as botijas de azeite, mas que Ele também destruiria os profetas de Baal. Amém? E uma terceira situação que é importante dentro desse contexto para que haja unção, e aí é a rendição e a persistência, né? Deus manifesta a sua vontade no
seu tempo. Capítulo 18, versículo 41 a 46, depois que ali é derretido todo o processo, os profetas são mortos à espada, aí Deus fala com Elias sobre aquela questão da seca, e aí Elias se ajoelha, e o texto eu fiz questão de frisar aqui, o versículo 42, diz assim, e Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. Tem que ter rendição na presença de Deus para que haja unção. Tem que ter rendição. Ele acabara de fazer aquilo com os profetas, ele acabara de encher as botias de azeite, e aí ele foi falar sobre a chuva que viria, sobre a palavra dele. E ele se ajoelha e coloca os joelhos, se prostra ao chão e coloca os joelhos, a cabeça entre os joelhos. E ele manda o servo ir procurar para saber se tinha, e ele manda o servo 7 vezes. O versículo 44 diz, né? E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Vai chover na nossa vida. Porque a unção de Deus está sobre nós. E a unção de Deus está sobre a igreja. Você pode enxergar uma pequena nuvem. Se você ainda não viu, manda o servo ver. Ajoelha, coloca a cabeça entre os seus joelhos. Coloca a tua boca no pó. Deus vai fazer. Deus vai fazer o que ele fez com Elias, ele quer fazer conosco também. Esse ingrediente para que a igreja se mova, principalmente nos tempos em que existe tanta dor, é muito importante. É um ingrediente muito importante da nossa receita de bolo. E essa nuvem, ela se alargou e ela se transformou em chuva. E a gente vai poder falar para as pessoas, para que elas arrumem os seus carros, porque vai chover na vida dela. Eu não estou aqui fazendo teologia de prosperidade, tá? Eu não acredito nisso. Eu penso que prosperidade é dormir tranquilo, com a cabeça no travesseiro, e não com a conta bancária cheia. Mas chover na vida da pessoa pode ser transformar aquele paradigma que ela tinha a respeito dela, dos seus sonhos, dos seus propósitos, de uma maneira com que o Senhor tome conta e governe aquilo que o Senhor tem para ela, ela se alegre. Ela se alegre, ela ore e ela receba dessa unção. 3 ingredientes que nós conversamos aqui, né? 3 ingredientes que, de uma certa forma, eles se completam. Porque todas as vezes em que a gente remete a uma receita de bolo, e eu fiz esse tema com o que o Senhor estava falando, porque eu tenho ojeriza de olhar hoje, enxergar pessoas vendendo um passo a passo para você conseguir alguma coisa, porque eu vejo muito isso no cenário econômico. Eu vejo muito isso do meu universo de trabalho. As pessoas querendo dar um passo a passo para você conquistar sua independência financeira, um passo a passo para você ser um grande líder. Conheça isso, conheça aquilo. E aqui o tema ele é proposital porque não existe receita de bolo. O mesmo Elias que estava dentro desse cenário é o Elias que depois ele vai correr de Jezabel. Nós somos inconstantes na presença de Deus. Hoje eu sou um leão, amanhã eu sou um gatinho. Hoje eu estou bradando aos céus por vitória e glorificando o nome do Senhor. Amanhã eu estou cabisbaixo, eu posso estar ali como Ana se sentia. Não existe receita de bolo, não existe nada que possa fazer. Existe a palavra do Senhor e é nela que a gente tem que se firmar. E aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Não existe receita de bolo. Não existe parâmetro, eu só consigo entender a aflição do outro. Tem uma moça que chama Brené Brown, ela fala sobre empatia, e o meu pastor Eduardo ele falava muito sobre empatia, né? Ele usava a expressão se colocar no lugar do outro. E a gente não entende isso de maneira sóbria ou natural, porque nos falta algo muito importante que se chama equilíbrio. E esse é o último ingrediente dessa receita. Equilíbrio. Equilíbrio principalmente emocional. Nós somos inconstantes emocionalmente. Nós exigimos de Deus, nós damos ordens para Deus, nós pedimos para Deus, como crianças mimadas, nos falta essa maturidade. E ao ponto em que as coisas no mundo, a interdependência, ela mostra uma qualidade de maturidade, a interdependência, ou seja, eu saio da dependência, eu vou para a independência, e eu chego no mais alto padrão de maturidade no mundo, que é a interdependência. Aqui não, com Deus, quanto mais dependente eu sou, mais eu vejo o nome dele glorificado e mais as coisas acontecem na minha vida. A lógica do mundo não funciona para aqueles que creem no Senhor. Eu sou dependente de Deus. E essa dependência me faz aceitar cada um dos seus desígnios para a minha vida, me faz buscar cada uma daquelas coisas que eu tenho para que os meus sonhos ele realize. Quanto mais maduro nós somos na fé, mais dependentes nós somos.
mais dependentes nós somos. E lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo, ele passa, e eu fui entender a respeito disso, Paulo passa 3 sábados, segundo aqueles que estudaram a respeito disso. 3 semanas ali, 3 sábados com aquele povo. E aquele povo recebe aquela palavra de uma maneira muito bonita. E eles começam a exercitar a fé de uma maneira muito significativa. Ao ponto que Paulo, quando ele sai para Bereia, Atenas e depois Corinto, ele sai meio que depressa, ele sente necessidade de falar o quanto ele os amava. O autor que eu estudei para entender um pouquinho melhor disso, ele fala que a palavra irmão, Paulo escreve 19 vezes dentro do livro de 1 Tessalonicenses. Ele queria demonstrar essa afinidade, essa empatia, a necessidade de mostrar que tinha que ter um equilíbrio, que ele não precisava estar ali, mas porque Deus estaria com eles. Era Deus que era o sustento daquela igreja em Tessalônica. E para que eles não se confundissem a respeito de situações que falam sobre salvação ou não. Nós não temos que nos perder nisso. A nossa maturidade enquanto igreja não tem que se perder se um bate palminha, outro não bate palminha. Se um crê na escatologia de uma forma, o outro crê da outra. Importa Cristo e esse crucificado, ressurreto, que morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados, e Ele é suficientemente pronto para nos abraçar e nos dar a vida eterna. Essa é a palavra do Rei. Essa é a palavra de salvação. E para isso não tem receita de bolo. Não existe receita de bolo. Do versículo 14 até o 23, existem algumas sugestões de Paulo para aquela comunidade. Ele diz assim: rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes uns com todos. Eu citei a Brené Brown. Ela diz assim que empatia não é você estar aqui, tem uma pessoa no buraco, e você falar: nossa, eu sinto que você deve estar muito mal, aí deve ser muito ruim. Isso não é se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro é descer naquele buraco. É estar junto daquela pessoa, experimentando a mesma situação que ela está passando. O versículo 15 diz assim: vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. O 16 diz assim: regozijai-vos sempre. Lembra da alegria? Lembra da receitinha de bolo? Paulo está falando para os Tessalonicenses aqui: regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Lembra da receitinha? Está aqui, Paulo falando para os Tessalonicenses. Orai sem cessar. E tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O 19 diz: não extingais o Espírito. Não se falte unção sobre a sua vida. Que não falte unção sobre essa igreja. Que não se falte unção sobre a igreja do Senhor. Foi Paulo dizendo para os Tessalonicenses, para que não faltasse unção sobre eles. Não desprezais as profecias, examinai tudo, retém o que é bom. De novo ele fala sobre isso aqui. Ele dá mais esse conselho, mais essa sugestão, numa carta de amor para aqueles que Paulo entendeu serem pessoas que entenderam a verdade do Evangelho de uma maneira muito profunda e muito rápida. Eu fiquei pensando, aonde que eu passei 3 semanas que eu daria conta de fazer alguma coisa? Eu passo anos junto com uma turma no meu trabalho e eu não consegui ver né, uma poeirinha disso. Você tem que passar 3 semanas com alguém. Paulo fundou igrejas em 3 semanas, de maneira com que elas multiplicaram de maneira estupenda. Abstei-vos de toda a aparência do mal. E por último, ele diz: e o mesmo Deus que vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus. Esse é o nosso papel como igreja: sermos irrepreensíveis, ajudando uns aos outros, entendendo as dificuldades uns dos outros, ombreando em amor, né? O autor que eu li foi um presente de um querido pastor mineiro, é o Warren Wiersbe. O comentário expositivo que ele traz sobre esse aspecto da caminhada de Paulo com os Tessalonicenses, ele faz um fechamento em que cada último versículo de cada capítulo do livro de 1 Tessalonicenses, ele tem uma amarração com algo fundamental para a igreja. O versículo 1, capítulo 10, só fala sobre salvação e segurança. Leia e tente entender aquilo que Paulo fala à igreja, porque é presente para os nossos dias hoje. O 29, 19, o capítulo 2, 19 e 20 fala sobre evangelismo e serviço. Ele também faz uma amarração muito bonita. Eu fui ler de novo, depois dessa orientação, desse comentário expositivo, e foi muito diferente, que é uma orientação muito clara a como se deve servir. O 3, 11 a 13 fala sobre estabilidade da vida cristã e esse equilíbrio. O 4, 13 a 18 fala sobre força em meio à tristeza, e nós precisamos muito, porque nós oscilamos
nas nossas emoções de uma maneira muito forte. E é importante saber como entender e como ter força para não sucumbir. E o capítulo 5, 23 e 24 fala sobre santificação da vida. Não existe receita de bolo. Existe uma palavra que é viva e fala com cada um de nós, porque ela é a palavra de Deus. Ela não apenas contém, a Bíblia apenas não contém a palavra. Ela é. E a palavra de Deus é para nós, é para você, ela é atual. O mesmo capítulo, o mesmo versículo vai falar diferente. E a receita do bolo, que se eu fizer de um jeito o bolo não vai crescer, e você fizer de outro não vai crescer. Por isso que se chama receita, ela não vale. Ela simplesmente é algo que Deus dá de presente para nós, através da sua revelação, a revelação da tua palavra, por meio do amor do teu Filho, que morreu por nós. Amém? Essa foi mais uma oportunidade que Deus nos deu de compartilhar. Eu agradeço ao pastor Nilson, né? Eu queria que você fechasse seus olhos. Queria que você fechasse seus olhos e saber se você está precisando de alguma receita ou se você pode tomar uma atitude nessa noite. Uma atitude para aceitar o Senhor como seu único Salvador. Uma atitude para não aceitar mais o seu vício. Uma atitude para você não mais aceitar ficar deitado numa cama, sabendo que Deus tem um universo muito bonito, tem algo maravilhoso para você. Esse é um chamado para que você olhe e saiba que unção está à sua disposição. Que a presença de Deus através da oração está à sua disposição. Que a alegria do Senhor é a tua força e ela também está à sua disposição. E que todos esses mandatos e aquelas sugestões que Paulo dá para Tessalônica, elas são para a minha vida e para a sua todos os dias. Independente se você é pastor, se você é membro, se você foi numa igreja um dia, se você ouviu o Evangelho através da televisão, independente se o pastor te falou para você um dia sobre o Evangelho, se ele caiu, se não caiu, não importa. Importa que Deus, Ele tem algo novo para nós. E Ele tem necessidade que nós estejamos na Tua presença, adoremos e colocamos agora na presença de Deus todo esse sentimento. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu te agradeço pela oportunidade de partilhar da Tua palavra. De primeiro receber da Tua palavra, Deus, e receber da Tua orientação, porque, Senhor, nós precisamos de Ti. Pai, vai ao encontro daqueles, ó Pai, que sofrem, ó Deus. Nós temos visto morte sobre morte, ó Deus, nos hospitais. Nós vemos pessoas mendigando, ó Pai, o ar. Pai, não é, Pai, natural que a igreja, ó Pai, se cale diante desse tempo. Que nós possamos sentir, ó Deus, e não só sentir, mas, Pai, compadecer da dor daqueles que sofrem. Que nós possamos nos mover no Senhor, para que nós possamos pedir azeite nas botijas desses, ó Pai, que tem faltado pão e que a última receita do bolo, Pai, é para ser comida e depois apenas morte vai haver na panela. Deus, que nós possamos entender que unção na vida de Elias veio através desse encontro e que aquilo, Pai, pavimentou o caminho para que eles destruíssem, ó Deus, os profetas de Baal e todo aquele monumento de adoração a um Deus que é apenas, ó Pai, uma estátua. Deus, eu te peço que o Senhor manifeste unção na nossa vida, que o Senhor nos permita, ó Pai, colocar as nossas cabeças diante dos nossos joelhos e ter perseverança, porque a chuva que o Senhor, Pai, projetou para nós, ela vai chegar, ainda que de longe ela seja do tamanho da mão de um homem, Deus. Eu te louvo por essa igreja, ó Pai, que nós possamos, como igreja, adorar o Senhor, ter espírito, ó Pai, contrito, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, receber, ó Pai, do Senhor com alegria todos os dias da nossa vida e sermos gratos por aquilo que o Senhor tem para nós. Bendito seja o Teu nome, bendito seja o Santo Espírito de Deus. Vai, ó Deus, sobre cada um daqueles que estão hoje, ó Pai, num cenário de desilusão, daqueles que têm, ó Pai, um diagnóstico ainda, Pai, de devastação. Pai, nós vemos empresas fechando e pais de família perdendo o emprego. E, Pai, eles vão receber o último salário esse mês. E eles olham que o cenário que vem, ó Deus, é como se Babilônia tivesse vindo novamente para eles, ó Deus. Vá ao encontro desse, ó Pai, com alegria. Mostra, Senhor, um cântico novo no coração de cada um. Eu peço que o Senhor se compadeça de nós, ó Pai, todos os dias e nos ensine. Nos ensine a ter equilíbrio e constância no Senhor, para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor preparou para nós. Bendito seja o Teu nome, ó Deus, nome santo de Jesus. Nome de Jesus em que clamamos, ó Pai, e te pedimos uma semana de bênção sobre a vida de cada um aqui. Amém e amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Tiago, pela palavra. Que ela frutifique no nosso coração. Que ela seja uma semente que cai na terra boa. Produza muito fruto na nossa vida, na sua vida, no seu coração. Que essas
que esse compartilhamento dessa receitinha aqui possa essa semana ser a bênção de Deus na sua vida, na sua casa, um alimento que vai permitir que você caminhe, como caminhou Elias, 40 dias, 40 noites, até a presença de Deus em Horebe. Obrigado, Deus te abençoe. Queria também dizer, antes da gente terminar, que você pode nos ajudar, ser bênção na nossa vida. O Tiago falou aqui sobre ter gente que dá porção dobrada, né? Diante de Deus. Também nós precisamos da sua porção dobrada, da sua ajuda, do seu dízimo, da sua participação, da sua contribuição com esta obra, para que a gente continue fazendo a obra, crescendo, pregando o Evangelho, ajudando, como nós temos procurado fazer, missionários, parceiros nossos que estão no campo, pregando o Evangelho. Nós estamos aqui compartilhando com eles essa empreitada do Reino de Deus. Então, quero dar a você essa oportunidade, estimular você a participar. Nós temos aí nas redes sociais a conta da igreja, você pode contribuir, não por necessidade, nem por obrigação, nem porque eu estou falando com você, mas por um coração generoso, grato e alegre, porque é isso que agrada ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé aqui, vamos terminar orando e agradecendo a Deus, você que está aí do outro lado. Que Deus te abençoe também, que a presença do Senhor possa ser derramada mesmo, com força na sua vida, na sua casa essa semana, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, porque ainda que a videira não floresça, nós podemos alegrar. Ainda que seja meia-noite, o cárcere esteja escuro, nós podemos alegrar no Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é conosco, o Senhor é por nós. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos conhece, porque o Senhor nos entende. E a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso ajudador, consolador. Muito obrigado. Meu Deus, dedicamos a Ti esse tempo, dedicamos a Ti, ó Deus, esse momento de culto, de adoração, que o Senhor tenha sido engrandecido e que o Senhor ó Deus, possa abençoar para que outros também, ó Deus, essa bênção chegue a eles, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as consolações benditas do Espírito Santo de Deus, seja com todos os irmãos, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Boa semana. Um beijo no coração. Até quarta-feira, se Deus quiser. Só o esposo pode abraçar a esposa aqui, viu? Está proibido abraçar, mas assim pode. Deus abençoe. Fiquem na paz.